Fazer aqui uma pausa para ouvirmos o advogado Rui Costa Pereira sobre esta matéria. Eu vou-lhe fazer já uma pergunta que entra aqui a meio da nossa conversa sobre o despacho ser público ou não ser público. É obrigatório que não seja público ou alguém, por exemplo, o Primeiro-Ministro pode decidir torná-lo público? Muito boa tarde. A lei, nesse aspecto, a lei que regula este tipo de averiguações, estabelece a natureza sigilosa, a natureza secreta deste tipo de procedimentos. Portanto, à partida, nem o próprio visado desta averiguação, terá acesso e conhecimento daquelas que foram as conclusões que o Ministério Público extraiu desta averiguação preventiva. E estávamos aqui a falar da utilidade da averiguação preventiva e esta questão foi levantada nos últimos tempos a propósito deste e de outros casos. Considera que será um recurso no futuro ou será para ser evitado? Eu acho que o problema maior que existe neste tipo de situações e de outras que têm sido noticiadas, tem que ver com a forma como alguns magistrados do Ministério Público têm recorrido a este expediente legal, que, como o próprio nome sugere, visa a prevenção da prática de crimes e não a investigação de crimes que já são conhecidos. Aliás, quando a lei estabelece quais são as medidas que a Polícia Judiciária ou o Ministério Público podem executar para efeitos de desenvolvimento e de execução destas averiguações preventivas, aquilo que existe, por exemplo, e logo à cabeça, uma das coisas que se diz é que visa a recolha de informação relativamente à notícia de factos suscetíveis de fundamentar suspeitas do perigo da prática de um crime. Mas não é isso que nós vemos noticiado neste tipo de situações, e não foi isso, com certeza, que foi noticiado neste caso relativo ao Primeiro-Ministro. O que houve alegadamente, a suspeita da prática de crimes. Se existe a suspeita da prática de crimes, a lei também é absolutamente clara quanto àquilo que o Ministério Público deve fazer, e é abrir um inquérito. Por variadíssimas razões. Porque é através dos expedientes legais que o inquérito criminal prevê que são possíveis executar uma série de diligências que visam investigar a ocorrência do crime e não como é evidente, aquelas que estão previstas para uma situação menor, entre aspas, que diz respeito à prevenção da prática de crimes. Se é para mudar a lei, então que seja para tornar absolutamente claro, que eu, com toda a franqueza, acho que já é, mas a partir do momento em que, ainda para mais, é um expediente que existe única e exclusivamente na esfera do Ministério Público, onde não há sequer um controlo judicial que permita a um cidadão visado uma diligência destas aferir da adequação dos procedimentos adotados pelo Ministério Público ou pela Polícia Judiciária, tem para mim que não vamos pelo bom caminho. Já falámos aqui da diferença entre averiguação preventiva e inquérito, tal como estava a explicar. Para a pessoa que é alvo de uma ou de outra, qual é que é preferível? Neste caso, do Primeiro-Ministro, é-lhe favorável ser aberta uma averiguação preventiva em vez do inquérito? Favorável no sentido da sua defesa, da questão se resolver rapidamente? Não faça mais pequena ideia de qual é que seria a preferência do Sr. Primeiro-Ministro. Sei qual seria a minha. E digo-lhe sem qualquer sombra de dúvidas que, no meu caso, se o Ministério Público me pretender investigar alguma vez, agradeço que o faça por via de um inquérito de crime e não de uma averiguação preventiva, porque, pelo menos por via do inquérito de crime, ainda que tarde, e a tendência que é conhecida há anos é de que seja de facto tarde, no inquérito de crime, mais tarde ou mais cedo, à partida, hei de saber aquilo que foi feito e hei de poder reagir contra isso. Na averiguação preventiva, tenho as minhas dúvidas que seja possível ter as mesmas armas, entre aspas, mais uma vez, para reagir contra uma situação dessas. Então, pegando nessa sua resposta, que lição deve ser retirada de todo este caso? Para a Justiça, naturalmente, não é? É de que o Ministério Público deve, como em qualquer outra,
Ministério Público deve, como em qualquer outra situação, obediência à lei. Só. E a questão, nós estamos aqui a falar do processo ser muito longo. Estava a dizer que o inquérito pode ser mais ou menos rápido, não é? Obviamente, já percebemos isso. Mas a averiguação preventiva também não pressupõe uma coisa mais rápida. O inquérito, a lei estabelece prazos máximos de duração do inquérito. Se são cumpridos é outra história. Na averiguação preventiva, nem sequer isso temos. Por isso é outra circunstância que me leva a dizer que, pelo menos para mim, se fosse visado alguma coisa, que preferiria ser visado num inquérito criminal. Porque, por exemplo, no inquérito de crime, quando o prazo de duração máxima do inquérito é ultrapassado, se porventura o visado desse inquérito já tiver sido constituído como arguido, tem a possibilidade que a lei lhe concede de requerer a aceleração processual. Se depois, na prática, essa aceleração leva a alguma coisa, isso é outra conversa. Mas que de facto existe esse mecanismo, esse expediente, existe. Isso é pelo menos um direito que a lei, em obediência àquilo que a própria Constituição prevê em termos de garantia de uma justiça que é célere, e ela é célere acima de tudo e em primeiro lugar em defesa de quem é investigado, de quem é suspeito e de quem é arguido. A averiguação preventiva, precisamente porque não visa a investigação de crimes, mas visa a prevenção da prática de crimes, é natural que não estabeleça esse tipo de expedientes legais. Chegado aqui com estas explicações, voltamos à questão. Porquê é que o Ministério Público terá preferido uma averiguação preventiva? Isso penso que é uma pergunta que terá de ser feita ao Sr. Procurador-Geral da República e eu não digo por dever de reserva que não tenho, mas pelo menos por dever de urbanidade vou-me escusar a responder a essa pergunta. Muito bem, é aceitável também. Rui Costa Pereira, agradeço a sua participação neste jornal com estas Eu é que agradeço o convite. opiniões informadas para nos ajudar a pensar. Nuno, nós estávamos aqui a falar da questão ética.